Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney. Como alguns de vocês já sabem, nós estamos gravando uma série de vídeos a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita. E nós estamos trabalhando no capítulo 25, Buscai e achareis. Mas nós vamos abordar o item de 6 a 11 desse capítulo, observai os pássaros dos céus. Né? Mas, antes, vamos pedir uma cobertura de Jesus, o Rabi de Judá, para que nos encorpe de credibilidade, para aqueles que nos assistem possam nos dar ou então assimilar os ensinamentos de uma forma possível. Mas antes vamos entrar numa ideia de um filósofo francês chamado René Descartes. René Descartes parou para pensar e disse assim, né? Penso, logo existo. Mas à medida que nós vamos caminhando ao existir, vamos nos questionando, quem sou eu, hein? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Acredito que a grande parte da maioria um dia parou para pensar assim. E por trás desse eu existo, existe uma sabedoria e uma inteligência que podemos classificar de divina nessa trajetória, que é fora do alcance da nossa imaginação. Mas comentamos, né? Quem nos deu a vida? Como nos criou? Como eu surgi perante esse todo? O que os Espíritos da Verdade nos informam, que fomos criados simples, ignorantes, mas, adotando o pensamento da nossa Teresinha de Oliveira, grande estudiosa do Espiritismo, fomos criados simples, porém imperfeitos. Mas, uma coisa é certa, temos que nos acostumar com a ideia de que somos povoadores ou moradores do universo. Mesmo sendo ainda imperfeitos, somos centelhas inteligentes dentro da nossa classe espiritual. E a cada um é dado como um morador do universo uma missão, um trabalho. E cada um de nós temos que estar constantemente nos reciclando, de uma forma consciente ou inconsciente. É próprio da nossa centelha inteligente estar sempre nos adaptando à inteligência universal, no que se chama perfeição. Mas, como chegarmos a esse objetivo chamado perfeição? Nesse caso, é que entra a cartilha ou boa nova que nós podemos traduzir. O Evangelho. O Evangelho de Jesus, Novo Testamento, o Espírito mais perfeito que por aqui já passou, nos deixou como guia uma medicina para todas as almas que aqui estão encarnadas ou desencarnadas. Somos criaturas de Deus, pela misericórdia do Altíssimo, estamos cumprindo mais uma jornada por aqui. E o nosso Criador, por ser perfeito, nos criou para que um dia sermos melhores, mais felizes. O nosso Criador não poderia ter criado um ser mais perfeito do que Ele. E vamos nos apoiar em uma passagem de João, o qual foi registrado, capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo
só tereis aflições. Tende fé em Deus. Tende ânimo. Eu venci o mundo. Olha, essa ideia de Jesus, esse ensinamento é profundo. É só querer entender. A missão de Jesus foi para nos dar a consolação, a luz do porquê da nossa existência. Vencer o mundo das imperfeições. Aqui nesse plano que estamos, sobressaem muitos desafios. E a luta é a busca da perfeição. E aqui sobressai mais o mal do que o bem. O mal contra o bem, ou seja, a ignorância, a busca do conhecimento. E na ignorância é que surgem muitas aflições, muitas dores, desencontros, frustrações, lutas, muito trabalho. E aqui, por estarmos encarcerados na matéria, a matéria sobrepõe o espírito e assim achamos que a felicidade é ter e não ser. Não queremos entender que por aqui tudo é passageiro e em nós mora um sentimento que esquecemos ou passa despercebido. Na verdade, somos um espírito vivendo temporariamente na matéria, cuja verdadeira vida imortal precisamos pensar que não somos daqui, estamos por aqui. Por vezes, pensamos estar sozinhos, sem os olhares do nosso Criador, mas não. Estamos sendo conduzidos de uma maneira inteligente, rumo à felicidade ainda que nós não conhecemos, da sabedoria universal. Tanto é que em Mateus capítulo 6, versículo 19, 21, 25 e 34, vamos encontrar a seguinte passagem, cuja passagem Jesus se referia aos seus discípulos. Porque os seus discípulos deixaram suas profissões de pescadores. Eram pessoas simples, estavam se despertando para uma missão, cuja missão eles não tinham uma noção, bem dizer, de tudo que Jesus proferia, seria um divisor de águas para o futuro, no tempo e no espaço. E por seres espírito dotado de muita resignação, adotaram para ser pescadores de almas, acompanhar Jesus, e eles não tinham renda. E devido a essa missão de levar conhecimentos do Mestre, e o Mestre sentia que seus discípulos, por vezes, estavam um tanto inseguros. E Jesus os consolava dizendo: observai os pássaros do céu. Eles não ceifam, entretanto vivem. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o corrói. Os ladrões desenterram, roubam, mas formais tesouros no céu, que nem a ferrugem, nem os vermes corroem, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Será que hoje os que se dizem apóstolos de Jesus ou do Cristo, será que eles entendem esta passagem? Porque o que nós vemos hoje é a comercialização dos ensinos de Jesus. É uma matéria-prima que dá muito dinheiro. E a fé na palavra de Jesus, que é a medicina das nossas almas, vale ouro. Mas não podemos nos comportar como os antigos fariseus dos templos de outrora, que tiravam proveito dos seus ensinamentos pagãos. Mas hoje, os que se dizem cristãos fazem uma profissão dos seus ensinamentos,
deixam de esclarecer que somos espíritos e que estamos na matéria por motivos infinitos, à busca do progresso espiritual e não dos tesouros da terra, que a ferrugem e os vermes corroem. O termo usado por Jesus, buscai e achareis, é a semente do significado da arte do trabalho interno, da reforma geral ou da reforma íntima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É a lei do trabalho. Pois ele veio para que possamos interpretar na vida prática seus ensinamentos, da terra para os céus. Pois, ao viver em sociedade, precisamos um dos outros. Precisamos das leis perante a sociedade que nos ensina a nos comportar uns aos outros, a respeitar. E a eles também é dado pelo nosso Criador condições de vida e a função dentro da nossa escala existencial, dentro da sociedade. Observai como crescem os lírios dos campos, dizia Jesus. Eles não trabalham nem enfiam, mas eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua pompa, jamais se vestiu como os lírios do campo, né? Portanto, não vos inquieteis, dizia o mestre aos seus discípulos. Não se inquieteis o que comereis ou que bebereis. Em sua missão, nosso Pai que estás no céu conhece as suas necessidades. Jesus, os seus amados discípulos, os consolava. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará por si mesmo. Será que Jesus estaria negando a lei do trabalho? Não. No caso dos discípulos, dos que seguem a pegada do Mestre, é uma missão específica naquela época, seria, né? Porque sem o trabalho o ser humano inexistiria. Digo que não se trata de uma ideia poética, mas de uma comparação para os seres que querem fazer da doutrina uma profissão, se achando até ausente da obrigação de trabalhar. Seja onde estivermos, Deus, nosso Criador, sempre conhecerá as nossas necessidades e as provê conforme o necessário. Mas o ser humano ainda está numa fase ainda um tanto conflituosa, muito apegada à matéria. Nunca sabe se contentar com aquilo que tem. Não reconhece que o necessário lhe basta. E fora do necessário vem a palavra supérfluo. E nesse caso a providência divina deixa entregue a si mesmo. O supérfluo nos atrai. Assim Deus deixa frequentemente o ser à mercê da sua consciência, e por ter uma consciência um tanto ainda puramente materialista, Deus deixa-o sofrer as consequências da lei do retorno, da lei do supérfluo, né? Existe uma lei. A quem foi muito dado, será cobrado. Não podemos nos apegar ao supérfluo, pois aquilo que não precisamos serve para alimentar as necessidades dos outros que não têm. E quando o homem souber administrar os bens que lhe é concedido, momentaneamente, pelo nosso Criador,
todos os conflitos da terra desaparecerão. O rico, aquele que acumula riquezas, posses materiais, entenderá que ele é comparado a um ser que tem uma quantidade enorme de semente a espalhar. Cuja semente, ao reter, se tornará sozinho, infeliz, e para Deus terá que prestar contas infinitas, daquilo que Deus lhe concede ou concedeu. Podemos estender essa filosofia não só às posses materiais, mas também às virtudes intelectuais adquiridas ao longo da existência, em prol daqueles que estão a caminho do entendimento, na mídia, na escrita, na música, no exercício do conhecimento em saúde, na ciência da arte de viver e sobreviver, em todas as situações. Temos gente menos elevado ou mais elevado. E a nossa missão é suprir o vazio dos outros. Vejamos em Mateus capítulo 10, de 9 a 15. Não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Pois bem, como os discípulos de Jesus, eles teriam que levar a boa nova, os ensinamentos do Mestre, como um grande alimento do amor às pessoas mais carentes das suas virtudes. Era o trabalho missionário dos discípulos. Tanto é que Jesus assim disse a eles: em qualquer cidade ou vila que entrardes, informe de quem pode ser digno de lhe abrigar, permanecei ali o tempo que for. Mas antes saudai dizendo ao entrar na casa que a paz esteja nessa casa. Se essa casa lhe for digna, digo, dizia Jesus, vossa paz virá sobre ela. Se não for essa paz, retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar, sacudi a poeira dessa casa. Bem dizer, saia de mansinho, né? Saia em paz. Então as palavras de Jesus aos discípulos foi dado quando eles enviava de época em época para as aldeias, levando os ensinamentos de Jesus, porque Jesus sabia e entendia que seus ensinamentos seriam para o futuro. Se Jesus voltasse hoje e quisesse dar os mesmos ensinamentos aos seus discípulos, ele não poderia mais agir como antigamente, pois hoje está tudo mudado. No campo dos costumes, bem no campo dos valores moral. E Jesus, em suas bem-aventuranças, nos esclarece. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. O que quer dizer brandos? Quer dizer pacíficos. São gente espiritualizados, cheio de amor para dar, de entendimento. E assim hoje a filosofia espírita, com seus simpatizantes e adeptos, nada impõe, mas expõe os ensinamentos do Mestre, não violentando a ninguém a deixar suas crenças para adotar e ser um espírita. Ou seja, aqueles que não conseguem entender como nós os ensinamentos de Jesus. Como o tema de hoje, observai os pássaros do céu. Mas em vez de eu ler uma mensagem consoladora, eu vou contar 2 ou 3 histórias para que nós possamos fazer uma reflexão desses pássaros nos céus em relação à nossa vida atual. Que a natureza nos dá tudo, é só saber explorar. Observai as aves no céu,
Elas não ceifam nem colhem, no entanto sobrevivem. Certo dia, estava eu pescando à beira de um lago e ao meu lado tinha um lugarzinho bem apropriado, uma terra molhada, e um casal de João de Barro ali trabalhava constantemente com seu biquinho, coletava barro, fazia aquelas bolotozinhas e saía. E perto, atrás de mim, eles estavam construindo uma casinha em uma árvore. Saíam e voltavam, e eu ficava assim um tanto reflexivo. Que inteligência! Como Deus é sábio. No outro dia eu voltei, aquela casinha estava quase pronta, com a entrada da casa virada para o norte. E eu quis saber por que a casa estava virada a sua entrada para o norte. Tem ciência. Tem ciência nisso. O porquê. E naquele instante, ao mesmo tempo, eu vi passar um animalzinho na minha frente, um gambá, tendo nas suas costas, no mínimo, uma meia dúzia de filhotes. E eu pensava e repensava, meu Deus, como sobreviver? Como encontrar alimento para esses filhotes que estão nas suas costas? Como Deus é sábio. Mas nós temos uma outra história tão representativa quanto essa. Real. Conta-se que uma águia americana dura 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela já está um tanto decadente. Os bicos ficam flácidos, as garras um tanto frágeis, e ela não consegue mais aguentar e pegar presa de 9 a 10 quilos. E a sua envergadura não lhe proporciona mais uma segurança para sair do chão, alçar voos. Então ela se recolhe em lugar seguro, longe dos predadores, geralmente em penhascos, por um espaço de 150 dias. E nesse espaço, ela trabalha para perder o bico. Ela se renova, suas garras também se perdem, se renovam. E com o novo bico, ela arranca suas penas antigas e surgem as penas novas. E ela dura mais 30 anos. Essa história tem para nós um fundo moral. Não vos inquieteis com a posse do ouro, que é uma frase muito profunda. Não junteis tesouro na terra, que as traças roem e a ferrugem corrói. Aqui na terra, quando vivemos em fraternidade, nada faltará a ninguém. Na lei do trabalho para sobreviver, vamos desenvolvendo a lei da justiça, do amor ao próximo. Os valores espirituais aumentam a capacidade de encontrar o caminho da luz. E aqueles que assim procedem, Deus, o nosso Criador, não deixará faltar nada. Porque o resultado do trabalho de servir os mais carentes, tanto material quanto espiritual, será o retorno que nós precisamos para a nossa vida, quer no plano material ou espiritual, o tesouro dos céus, bem como a saúde e a felicidade futura. Essa sabedoria imensa que nós conhecemos através da natureza, não está acima de nós, mas entre nós.
se está entre nós, vamos aproveitar a presente vida para renovar as nossas virtudes, para aumentar as nossas virtudes moral, para que um dia, ao passarmos para a vida futura, nós podemos agradecer a misericórdia de Deus por ter passado neste planeta de provas e expiações, aonde a natureza nos dá exemplos excepcionais para que possamos ter esse trabalho interno. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A minha gratidão a todos. Muito maior será a minha gratidão àqueles que compartilharem esse vídeo, que pode ser muito interessante para alguns que gostam do Evangelho segundo o enfoque espírita. Meu muito obrigado.